Bom, agora a gente convida o professor Felipe Gonçalves a apresentar seu trabalho, Capitalismo de Vigilância e a Nova Ameaça Totalitária a partir de Shoshana Zuboff. Alô, alô, alô. Tá bem. Então aqui é pro público é no gogó. Tá bem. Bom, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer, uma grande satisfação participar de um evento como esse, organizado com tanto empenho, principalmente por alunas e alunos aqui do nosso departamento e programa, né, de filosofia da URGS. Bom, eu pretendo seguir um pouco o mote geral do evento, né, que nos remete a uma autoapresentação, né, de nós, membros da filosofia da URGS, quem somos, o que fazemos, como nos reproduzimos, né, e falar um pouquinho, bem pouco, né, a respeito da minha inserção aqui no departamento, o tipo de pesquisa no qual eu me encontro envolvido, e falar um pouco, né, essa é uma fala, em grande medida, uma fala de divulgação sobre um livro recente, sobre uma autora sobre a qual eu não sou especialista, né, um livro que foi publicado esse ano com um grande impacto editorial, um grande impacto no debate relativo a tecnologias de controle e observação, né, um livro da Shoshana Zuboff, vou falar já um pouquinho sobre isso, mas a minha fala trata-se, sobretudo, da tentativa de mostrar que tipo de interesse uma obra como essa, uma obra um pouco peculiar para interesses filosóficos tradicionais, né? Tentar mostrar como esse tipo de trabalho é relevante, é significativo e como ele se insere em um programa de pesquisa mais amplo, né, que nós desenvolvemos aqui no Departamento de Filosofia, principalmente vinculado à área de filosofia política. Então, meu nome é Felipe Gonçalves Silva, sou professor de filosofia política, muito embora a partir de classificações de outros departamentos, sobretudo fora do Brasil, a minha área se aproxima muito do que se convenciona chamar hoje de filosofia social, né? Então, trabalho com filosofia política e filosofia social, com um grande campo de interface, né, com outras áreas das ciências humanas, portanto, né, sociologia, antropologia, ciência política e assim por diante. Bom, eu coordeno um projeto de pesquisa coletivo com muitos alunos, alunas, professores vinculados, já aqui da URGS e fora da universidade, relacionado a transformações recentes entre as esferas pública e privada e suas implicações na vida democrática. Portanto, é um projeto de pesquisa em pensamento democrático, em teoria democrática, que busca enfocar de saída transformações recentes nas distinções entre esfera privada e esfera pública. É um projeto que parte de alguns autores centrais, né, como Habermas e Honneth, autores da chamada Escola de Frankfurt, né, antigamente chamada de... é o contrário, né? Autores da conhecida teoria crítica, anteriormente conhecida como Escola de Frankfurt, mas que tem uma interface muito grande com o debate feminista, com críticas feministas, sobretudo porque é a partir de autoras feministas que um certo interesse, uma importância maior ao que se passa no âmbito privado da vida social passa a ter relevância, né, no modo como nós entendemos nossa vida política, né, os potenciais e entraves a um aprofundamento democrático. Né? Então, são muito comuns críticas feministas que apontam a necessidade de nós tematizarmos, de nós transformarmos os termos das categorias filosóficas tradicionais a tal ponto de conseguirmos perceber, identificar e criticar formas de poder que se instauram no interior da vida privada. Né? A vida privada não é simplesmente uma esfera alheia à nossa realidade política, né? Caracterizações tradicionais de privacidade, portanto, tenderiam a ocultar
relações sociais de desigualdade, relações assimétricas de poder, exploração, que tenderiam a impedir, né, que demandas das mulheres, que tentativas de transformação política das principais formas de injustiça contra a mulher pudessem emergir à esfera pública, né? Então, é um projeto de pesquisa vinculado a pensamento democrático, que possui uma grande interface com o pensamento filosófico feminista contemporâneo, daí a chave de leitura, né, de se pensar transformações contemporâneas entre privado e público, né? Esse é um tipo de interesse, é um tipo de tema muito caro à filosofia política feminista contemporânea. Bom, recentemente, esse projeto de pesquisa já tem mais de 5 anos, recentemente, duas ênfases. Eu estou com medo que isso aqui caia, porque a garrafinha está amassada. Deixa eu fechar, né? Bom. Duas ênfases novas são atribuídas a esse plano de pesquisa, né? Em primeiro lugar, a reflexão democrática ela tem de lidar com a chamada crise da democracia, né? Então, diferentes diagnósticos sobre a recente crise democrática, sobretudo a partir de uma suposta crise do capitalismo financeiro, né, e suas repercussões na vida política passam ao centro da filosofia política. Muito obrigado, Nicolai. Em segundo lugar, uma preocupação também crescente relacionada a novas tecnologias de controle ou observação da vida privada, né, que tendem a, se não corroer completamente, no mínimo enfraquecer, flexibilizar as garantias tradicionais, o modo como habitualmente pensávamos, né, a esfera privada, como um campo, inclusive, da construção democrática. Bom, é nesse sentido, portanto, que a importância, o meu interesse no livro da Shoshana Zuboff pode ser inserida, né? Então, a minha fala hoje é sobre um livro, eu digo agora o nome completo dele, A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta pelo futuro humano na nova fronteira do poder, publicado em 2019, tem poucos meses de publicação, um livro enorme, com quase 1.100 páginas. Eu pretendo aqui fazer simplesmente uma apresentação de componentes centrais da obra, uma certa estrutura mais abrangente do argumento dela. Se der tempo, no finalzinho, apresentar algumas contribuições críticas, alguns comentários críticos em relação a certas escolhas conceituais, tratamento teórico da questão. Se der tempo, senão nós continuamos em outras ocasiões. Bom, mas acho importante falar para vocês que a Shoshana Zuboff ela é uma autora que, a partir de uma formação filosófica, ela se torna professora, uma das primeiras professoras, né, da Business School da Harvard University, e que busca refletir sobre as transformações tecnológicas, sobretudo vinculadas ao mercado de trabalho, né, na vida social contemporânea, a partir de questionamentos tradicionalmente filosóficos, né? Então, a Zuboff ela usa um certo arsenal, uma certa agenda teórica que ela busca na filosofia, né, para acessar temas relacionados a transformações tecnológicas e suas repercussões na vida social cotidiana, sobretudo relacionado ao mercado de trabalho, né, as nossas relações de trabalho. Pelo menos era assim que a autora era reconhecida até pouco tempo atrás, até o lançamento desse novo livro, né, que não tem o seu foco no mercado de trabalho, né, as reflexões da autora geralmente se encontravam bastante concentradas nas transformações das relações de trabalho quando mediadas pelo computador, né, ela tem um livro clássico sobre o tema. Já há quase uma década ela vem publicando trabalhos não só em revistas acadêmicas, né, especializadas, mas também artigos na grande mídia, né, artigos em jornal, que apontam para um novo risco de controle totalitário em virtude das novas tecnologias de observação. Bom, a autora ela
é considerada na passagem do século XX para o XXI, né, pela revista Die Zeit, né, alemã, como uma das intelectuais mais influentes na virada do século. E, finalmente, um livro dela sai esse ano, um livro que já era bastante esperado, já era bastante aguardado, ele já repercutia antes mesmo da publicação, né, a partir de exposições parciais do seu trabalho. Esse ano, o livro é publicado, como eu disse, com mais de 1000 páginas. Então, um trabalho muitíssimo amplo, de grande fôlego, e que, bom, eu acabei de entrar em contato com ele, né? Ainda estou aprendendo a explorá-lo e encontrando as melhores formas de fazê-lo, né? Espero que vocês possam contribuir, inclusive, para isso. Bom, se eu continuar nesse ritmo, eu não termino nunca a minha fala. Bom, para começar, uma definição inicial, algumas noções básicas sobre o tema central do livro dela, né, que é a noção de capitalismo de vigilância, que é apresentado a nós, inicialmente, como uma nova ordem capitalista. Nas suas palavras, uma nova ordem econômica que, por meio de tecnologias avançadas de observação, utiliza a experiência humana como matéria-prima não paga para práticas ocultas de extração, previsão e comercialização. Uma citação extraída da página 9, né, da introdução do livro. Bom, trata-se, portanto, de uma nova ordem econômica que transforma a experiência humana, por meio de novas tecnologias de observação, em matéria-prima para um novo tipo de mercadoria e um novo tipo de mercado, que ela chama de mercado de experiências futuras. Então, trata-se disso, né, de rastros da nossa experiência pessoal, né, que podem ser acessadas a partir da nossa própria utilização de tecnologias online, né, e que, quando recompostas por aqueles que detêm meios de produção adequados para isso, conseguem gerar um novo tipo de mercadoria e um novo tipo de mercado, né? Então, de maneira geral, o assunto dela é esse: uma nova lógica econômica que faz uso de tecnologias de observação, sobretudo tecnologias de observação digitais, para recompor, né, os rastros da nossa experiência pessoal, constituindo um novo tipo de matéria-prima para mercadorias de uma circulação capitalista nova. Bom, nesses termos, ela apresenta inicialmente o capitalismo de vigilância com uma nova ordem econômica, mas ao longo do livro, uma série de outros componentes vão sendo somados a essa caracterização inicial, né? Ela vai nos dizer, por exemplo, que trata-se de uma nova lógica de acumulação, né? Ou seja, um novo tipo de circuito que permite a transformação de investimento e lucro por meio da vigilância. Um novo tipo de desigualdade ou estratificação social, marcado por aqueles que detêm e aqueles que não detêm os meios de transformação, né, da vigilância em mercadoria de controle observacional. Um novo tipo de poder, né, que eu pretendo chegar um pouquinho isso na fala de hoje, que se assemelha ao poder totalitário, mas que ainda assim merece ser distinto da sua caracterização histórica tradicional, né, feito sobretudo pela autora Hannah Arendt. Um novo tipo de ordem coletiva, marcada pela previsibilidade e certeza a respeito dos nossos comportamentos e a respeito do investimento, né, dedicado ao comportamento em massa. E, por fim, uma expropriação de direitos humanos elementares, segundo ela, sobretudo daquilo que ela chama de direito à privacidade. Então, essa é uma apresentação geral, que agrega tanto o conceito de capitalismo de vigilância que ela nos oferece na introdução do texto, quanto uma observação, um certo sobrevoo geral da obra, que nos remete a esses outros elementos que são somados à caracterização inicial.
Bom, a partir disso, eu gostaria de estruturar a minha apresentação sobre a obra em 3 partes elementares, né? Feitas cada uma delas de forma muito sistemática, né? Muito resumida. Em primeiro lugar, eu acho fundamental nós termos alguma informação sobre aquilo que ela chama de condições de possibilidade histórico-sociais do capitalismo de vigilância. Isso para ela é muito importante, né? Porque é uma autora que se dedica ao longo de muitos anos ao estudo, né, e avaliação de novas tecnologias, né, transformações tecnológicas, mais recentemente transformações de tecnologias de observação e controle, mas a tese dela é que, ora, nós não podemos atribuir todo o nosso foco explicativo no eixo tecnológico, né, no desenvolvimento tecnológico. Então é fundamental explicar por que, afinal de contas, esse novo tipo de tecnologia ele é incentivado tanto por parte de grandes empresas, né, grandes corporações, quanto possui um grande grau de adesão por parte dos próprios usuários, né? Então, o capitalismo de vigilância ele não é fruto apenas de um advento tecnológico, ele é fruto de problemas daquilo que ela chama de segunda modernidade ou modernidade tardia. Essa é a primeira parte da minha exposição. Segunda parte, eu gostaria de chamar a atenção para a formação histórica particular do capitalismo de vigilância, que distingue diferentes momentos ou etapas de sua gênese. Segundo ela, o capitalismo de vigilância tem não muito mais do que 15 anos, né, uma década e meia, então é um processo em curso, é a sedimentação de uma nova lógica de acumulação ainda em curso, com várias etapas já identificáveis e outras etapas que podem ser já previstas, mas que não se consolidam ainda plenamente. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas etapas que ela desenvolve, ela distingue com detalhes, né? A maior parte do livro é dedicado a análises, a avaliações sobre transformações tecnológicas significativas e etapas distintas que essas transformações tecnológicas cumprem na consolidação do capitalismo de vigilância. Eu pretendo simplesmente apresentar alguns traços mais amplos das etapas mais significativas e, por fim, trabalhar um pouco com esse novo tipo de poder que se assemelha ao poder totalitário, mas que teria algumas características próprias que merecem ser enfatizadas. Tá? Então esse é o percurso mais amplo. Se nós não tivermos tempo de cumpri-lo plenamente, né, já fica pelo menos indicada a minha intenção e podemos falar um pouco mais sobre isso, seja diretamente a partir das perguntas de vocês ou mesmo nos bastidores fora daqui. Bom, então, sobre as condições de possibilidade histórico-sociais, a Zuboff distingue dois planos explicativos, um de caráter mais conjuntural, mais imediato, e um mais amplo, né? Naquilo que se refere, né, ao plano explicativo, né, das relações conjunturais, ela vai, por exemplo, enfatizar o 11 de setembro, né, o ataque às Torres Gêmeas norte-americanas, que passa a justificar uma ampliação do controle, da observação de cidadãs e cidadãos em nome de um combate ao terror, né? Um combate ao terrorismo. Então, quando ela fala de componentes conjunturais, ela tem em vista esse tipo de acontecimento, mas, sobretudo, para Zuboff, o capitalismo de vigilância responde a um certo problema, a um certo conflito mais amplo, mais estrutural, que compõe a modernidade tardia, ou que ela chama de segunda modernidade, que é um conflito entre um princípio de individuação moderno, né, e uma individualização progressiva própria do neoliberalismo recente, né? Então, quando ela vai falar de princípio da individuação moderna, ela tem em mente um modelo de modernização do sociólogo Durkheim, né, Emile Durkheim, a partir do qual ela identifica, né, uma certa tendência de individuação
dos sujeitos, né, de diminuição de uma consciência coletiva homogênea, né, individuação particular dos sujeitos, mas que gera um novo tipo de solidariedade dada pela cooperação entre diferentes setores trabalhistas, né, uma divisão social do trabalho que permite particularização, né, das singularidades subjetivas e, ao mesmo tempo, um novo tipo de solidariedade que se dá por meio da cooperação pelo trabalho. Com grandes expectativas, né, isso se vê munido de um certo grau de expectativa significativa de igualdade social, né, que todos tivessem condições minimamente, né, semelhantes de buscar a sua própria individuação, sua autorrealização, por meio de uma divisão social do trabalho cooperativa. Por outro lado, ela nos identifica uma tendência oposta no que ela chama de segunda modernidade, sobretudo no plano do desenvolvimento neoliberal, que passa a insistir num individualismo crescente dos indivíduos, que corta os seus laços com a solidariedade social, né, com uma cooperação que se dá por meio do trabalho, aposta no acirramento das desigualdades, né? O princípio da igualdade de condições passa a não ser mais plenamente aceito como um princípio normativo válido para a legitimação da ordem social como um todo. E o conflito entre essas duas tendências, ou dois princípios de modernização distintos, pode ser encontrado por ela em diferentes traços de uma desestabilização da vida social, né? Que nos remete à falta de confiança em pessoas e instituições, isolamento individual, crescente desigualdade, recrudescimento dos conflitos sociais e captura do poder político pelo poder econômico. Bom, por que isso é importante para ela? Porque, segundo ela, não é casual que o chamado capitalismo de vigilância emerge, ganha força e, de fato, se estabelece com uma nova lógica de acumulação, né? O capitalismo de vigilância ele vem suprir certas necessidades de integração, mas, no mínimo, anseios de integração que se faziam ausentes no âmbito desse conflito entre dois princípios de modernização distintos. Então, é fundamental para Zuboff nos dizer que a Apple é pioneira em lançar um discurso que promete grande conectividade, né? Conectividade sem limites entre pessoas isoladas, profundamente individualizadas, que promete, além disso, amplo acesso a informações e recursos sociais concentrados nos confins institucionais. E, sobretudo, uma ampla plataforma de entretenimento que permitisse mitigar as ansiedades e os sofrimentos da vida cotidiana, sobretudo através de uma plataforma de entretenimento conjunta que vincula música, cinema e jogos online. Então, o capitalismo de vigilância ele vem suprir um certo tipo de necessidade, né, gerada por um conflito entre princípios de modernização distintos, que se reflete em uma instabilidade social característica. Bom, muito rapidamente, entretanto, segundo a autora, o capitalismo de vigilância mostraria sua verdadeira face. A Google, né, seria a empresa pioneira em descobrir uma forma de exploração, de expropriação e exploração de um excedente comportamental, né, e com isso criaria, de fato, uma nova lógica de acumulação específica, segundo a qual a vigilância é um mecanismo de transformação de investimento em lucro, né? A vigilância é, em princípio, imposta de maneira oculta, né, não revelada, mas, posteriormente, ela é explicitamente apresentada como uma contramedida necessária a ser
serviços supostamente gratuitos oferecidos pela empresa a todos os usuários de forma indistinta. Bom, e aqui a gente chega já ao momento de nós entendermos pelo menos 3 etapas da formação histórica do capitalismo de vigilância, né? E, portanto, chego no segundo momento da minha fala. Veja, essas 3 etapas não correspondem plenamente aos mais de 10 capítulos dedicados à autora, né, essa gênese histórica. Eu concentro aqui aqueles momentos que eu considero mais fundamentais, sobretudo pensando na consequência que a autora busca retirar desse tipo de desenvolvimento histórico, que vai nos remeter, por fim, à nova concepção de poder por ela vislumbrada, né? Então, 3 etapas principais. Em primeiro lugar, um certo momento histórico no qual se observa a extração e capitalização de dados obtidos relacionados, né, ao comportamento ou experiência humana por meio, né, da via digital. Segundo lugar, a extração e capitalização de dados comportamentais no mundo real, né, expressão que ela mesma utiliza. E, por fim, uma terceira etapa, que seria a etapa do controle do comportamento. A autora vai sempre insistir no fato de que seria vulgar imaginar que simplesmente o maior problema nisso tudo é que tem gente ganhando dinheiro às nossas custas, né? A questão principal é que, de fato, nós temos o advento de um novo tipo de controle comportamental que decide, em grande parte, nossos destinos, né, por trás das nossas próprias consciências e vontades, né? Então, é disso que se trata aqui, na reconstrução que a autora faz dessas etapas históricas de consolidação do capitalismo. Em primeiro lugar, como eu disse antes, né, a Google é considerado a empresa pioneira na extração de dados no meio digital e sua posterior capitalização, né? Então, em primeiro lugar, a partir do sistema de buscas da Google, né, no qual você vai lá e insere num campo aberto pela empresa quais são os seus interesses de busca, e essas informações são estocadas passivamente e em massa pela própria empresa, né? Inicialmente, esse tipo de informação ela é devolvida para benefício do próprio usuário, né? E isso auxilia a melhoria de buscas futuras, né? Então, isso é percebido inicialmente como um tipo de retorno imediato, sem restos, né, nos termos de benefícios que o próprio usuário tem em relação aos próprios dados, às próprias informações particulares estocadas passivamente, né, em massa, pela própria empresa. Bom, muito rapidamente a Google ela explicitamente anuncia que vende esses dados, né, para anunciantes, para um certo tipo de propaganda muito específica, né, interessada nos nossos desejos, e que passa a anunciar agora com o foco particular, né, dos nossos próprios anseios cotidianos, né? E nós sequer sentimos isso como um grande tipo de efeito maléfico, né? Afinal de contas, temos inclusive nossas compras facilitadas, né, por anunciantes que agora percebem nossos interesses, entregam aquilo que a gente quer, às vezes nem sabe mesmo o que quer, né? E eles nos apresentam, facilitando certas práticas de acesso a mercadorias via publicidade. Bom, essa é a primeira etapa, né? A estocagem de informações pessoais de modo passivo, em massa, de modo indistinto, e a transformação disso, desses dados em mercadoria, através da sua venda, né, por um mercado de propaganda direcionado. Então, a Tsuboffa aqui nos diz, não é que o serviço é gratuito, é que a nossa própria experiência é a matéria-prima de um novo tipo de mercadoria, né? Nós estamos fornecendo a matéria-prima para um novo tipo de mercado que alimenta uma propaganda dirigida. Bom, a segunda etapa, que é bastante significativa para a autora, né,
acontece quando há uma transferência do controle, da vigilância, né, da observação, que é operada no mundo digital para o mundo real, né? A expressão que a autora utiliza, né? Uma transformação da captação dos nossos dados pessoais do mundo virtual para os nossos deslocamentos geográficos. Aqui não é a Google mais a empresa pioneira, segundo a Zuboff, são novas tecnologias de GPS, né, utilizadas inicialmente, sobretudo, por seguradoras de automóvel, né, que passam a armazenar os nossos dados pessoais relacionados a deslocamentos geográficos. E sim, passa também, né, a vender, a circular esses dados como mercadoria para não apenas novos anunciantes, mas agora para um sem número de novos serviços interessados no lugar onde estamos, né, nos percursos habituais, por onde passamos cotidianamente, e assim por diante. Né? Então, veja, eu estou apresentando tudo isso de forma muito ampla, né, braçadas largas, mas a autora ela tem um certo fetiche em análise tecnológica, são páginas e páginas e páginas dedicadas a diferentes instâncias, né, de desenvolvimento tecnológico que vai permitir essa transposição da observação e controle estritamente vinculado ao mundo virtual para o nosso mundo real, né, ou os nossos deslocamentos geográficos. Bom, e a terceira etapa, que é aquela que mais interessa a autora quando pensa o seu interesse elementar em acessar um novo tipo de poder. A terceira etapa é aquela justamente que nos remete a um controle do comportamento, né, através de tecnologias de vigilância. Um controle do comportamento através de estímulos em massa. A Google volta a ser pioneira nessa etapa do capitalismo de vigilância com o lançamento de um game online, de um jogo online chamado Pokémon Go. Então, nele, a empresa usa a base de dados do Google Maps para criar um sistema de competição cooperativa, né, online, pela coleta de avatares posicionados em locais específicos na própria cidade em que vivemos. Tem monstros vivendo entre nós, né? E você os capturou ou deixou a solta? Tá bem. Bom, segundo a Tsubufu, os locais nos quais esses avatares são colocados não são casuais, né? O que o Pokémon Go permite fazer? Em primeiro lugar, permite agora vender a localização dos avatares. Né? Isso gera lucros significativos. Né? Ela estuda um caso, por exemplo, de uma pizzaria em Chicago que tem seu lucro aumentado de forma absurda porque coloca um monstrinho, né, um desses avatares, na esquina da pizzaria e a pizzaria passa a oferecer desconto aos usuários do jogo. Né? Bom, as vendas da pizzaria explodem, o empresário fica rico, né, de uma semana para outra. Então, veja, as localizações desses avatares são negociadas segundo interesses de mercado, obviamente. Em segundo lugar, veja, a localização desses avatares também se encontra relacionada a uma necessidade de atualização da base de dados do Google Maps, inclusive relacionada a localidades que eles não tinham legalmente acesso. Né? Então, ela conta, por exemplo, o caso de avatares sendo colocados no jardim, né, de propriedades privadas, em universidades, locais em que a própria Google se via impedida legalmente de entrar, e agora ela não precisa mais entrar, ela coloca um monstro ali e a localidade é fotografada por um sem número de flashes, né, que permite a reconstrução, né, em 3 dimensões
em riqueza de detalhes, né, dessas localidades todas. Veja, a Google Maps começa a conseguir fotografar, estocar informações, né, imagens geográficas de locais antes que eles não tinham acesso, né? Então é um modo de driblar certos controles legais a respeito da privacidade já na própria localização desses mesmos avatares. Mas, fundamentalmente, tem uma terceira característica, né, do Pokémon GO que merece ser ressaltada por ela. É que aqui nós temos, de fato, o princípio de uma nova tecnologia de comando das massas. Né? E o nome do game é significativo. Né? É Go. Vá, faça, compre, fotografe e assim por diante. Né? Então, a vida útil do jogo ela não é muito longa, né? A própria autora nos diz. Veja, a grande adesão de usuários a esse tipo de game não dura para sempre, como em qualquer outro jogo, mas, no entanto, ela gera justamente um novo princípio, né, da transformação, da vigilância geográfica, agora na determinação de comportamento por meio de estímulos em massa. Né? E isso passa, esse novo princípio, né, de controle do comportamento por meio de estímulos ao comportamento, né, por meio de estímulos ação social em massa, passa a ser reutilizada em uma série de outros dispositivos. E que, para encurtar um pouco o nosso assunto, passa a ser utilizado com um viés diretamente político. Né? Então, aqui a gente chega na terceira etapa da minha exposição, na qual um novo tipo de poder passa a ser vislumbrado pela autora. A fusão entre capitalismo de vigilância e poder político não chega a ser plenamente consolidada, segundo a Zuboff, né? Mas é um certo processo que se encontra em curso. Ela chega a citar alguns casos, mas são casos que, segundo ela, ainda nos permite perceber algum grau de resistência possível a esse processo, que, segundo ela, tem que ser barrado, né? Tem que ser impedido. Né? Essa fusão entre capitalismo de vigilância e poder político, de fato, nos remete a um estágio do controle total que nos aproximaria do totalitarismo. Então, a autora passa a dedicar um bom espaço da sua análise a certas semelhanças e diferenças do capitalismo de vigilância com o poder totalitário, o totalitarismo. Essas comparações, segundo ela, são necessárias, já que o poder totalitário é o tipo de poder que, historicamente, mais se assemelha, mais se aproxima a um novo tipo de poder que emerge do capitalismo de vigilância, né, que ela vai chamar de poder instrumentário. Mas que, ainda assim, possui diferenças significativas em relação ao totalitarismo histórico. Né? Então, como eu disse no começo da minha fala, a principal referência da autora quando pensa o totalitarismo, né, e as transformações históricas do poder totalitário é Hannah Arendt. E ela, a partir da Hannah Arendt, vai pensar o totalitarismo como um tipo de poder que se estabelece por meio do isolamento de indivíduos, que se manifesta na forma de terror, né, ou seja, um uso de uma violência absurda e burocraticamente administrada, e, principalmente, que promove um adestramento da vida íntima, né, exigindo a adesão ideológica a uma doutrina oficial ou uma doutrina de Estado. Então, o totalitarismo nos remete a um tipo de poder que não controla apenas a esfera pública, o regime partidário, né, a grande mídia. Né. O totalitarismo ele tem que reclamar a penetração na esfera íntima, né? Tem que reclamar a sua penetração no controle da vida privada. Né? Caso contrário, o poder não seria total. Caso contrário, nós teríamos um certo âmbito social que resiste
né, ao prolongamento do poder, à expansão do poder. O totalitarismo, ele necessariamente ele tem que atingir capilaridades sociais profundas. Não é à toa que o totalitarismo, em todos os seus casos, faz uso da polícia secreta, né, de serviços de espionagem, porque não se trata apenas de controlar a esfera pública, algo que as ditaduras políticas conseguem fazer, né? Para que um regime totalitário se instaure efetivamente, é fundamental que o poder penetre capilaridades sociais profundas, eliminando qualquer lastro de vida privada garantida. Bom, na argumentação da autora, o novo tipo de poder, que ela chama de instrumentário, que é próprio do capitalismo de vigilância, embora se assemelhe, né, possui diferenças significativas em relação ao totalitarismo, ao poder totalitário. Né? A argumentação da autora é bastante difusa, mas eu acho fundamental apresentar 3 diferenças fundamentais em relação ao poder totalitário. Veja, segundo a autora, no capitalismo de vigilância, né, o poder instrumentário ele não gera o isolamento das massas. Né? Para Hannah Arendt é fundamental para que o totalitarismo se instaure o isolamento dos indivíduos em átomos sociais, né, desligados uns dos outros, né, a destruição de laços sociais que pudessem representar núcleos, fontes de resistência contra o poder oficial. Né? Então, veja, o totalitarismo ele necessariamente tem de gerar uma massa de indivíduos isolados, atomizados. O poder instrumentário, diferentemente, parte de uma situação distinta. Né? Segundo a Zuboff, nós já vivemos relações sociais com laços de solidariedade bastante gastos. Portanto, nós já partimos de uma situação de relativo isolamento, né? De relações de solidariedade enfraquecidas. E o poder instrumentário oferece justamente o oposto. Né? Ele oferece conectividade, ele opera por meio da conectividade. Né? Diferentemente do totalitário, o capitalismo de vigilância, isso já foi dito, né, no início da minha exposição, ele conta com a necessidade de indivíduos isolados se conectarem em malhas de socialização mais amplas e relativamente mais estáveis. Em segundo lugar, o poder instrumentário próprio do capitalismo de vigilância, ele não opera por meio do terror. Né? Muito pelo contrário, ele opera por meio do que ela chama de soft power. Né? Formas de controle não coercitiva. E que é estendida ao nosso comportamento por meio de uma adesão voluntária por parte dos próprios controlados. Né? E essa adesão voluntária ela é dirigida, ela é motivada, seja por utilidade, seja por entretenimento. Veja, trata-se, portanto, do oposto a um poder que opera por meio do terror. Né? Segundo a Zuboff, ao invés do terror, o poder instrumentário nos oferece um universo virtual menos hostil que a própria realidade ela mesma. É um tipo de poder que nos entretém, que mantém a sua relação com os controlados por um ato de adesão voluntária ou semi-voluntária. Né? Então, segundo a autora, quando esse tipo de poder passa a se instaurar, isso acontece de forma mais ou menos velada. Essa não é mais a situação que descreve a sua reprodução, segundo a autora, hoje. Né? Veja, nós voluntariamente nós aderimos a sistemas de controle segundo, né, os ganhos de utilidade ou de entretenimento que ele nos oferece. E, por fim, esse é o elemento mais enfatizado por ela, o novo tipo de poder total, né, reclamado pelo capitalismo de vigilância, ainda que não totalitário, né, não exige adesão e homogeneidade ideológica.
né? Muito pelo contrário, segundo a autora, ele se alimenta da diversidade de valores, visões de mundo e desejos particulares. Né? Então, não se trata da exigência de conhecer, moldar e transformar, né, expressão dela, aquilo que se encontra por baixo da pele dos próprios controlados. Né? Veja, as convicções íntimas, elas não são moldadas pelo controle instrumentário, né? Muito pelo contrário. Né? A diversidade das nossas convicções, das nossas preferências, dos nossos interesses e desejos, tem de ser conhecida e utilizada como meio necessário para o estímulo do comportamento em massa. Bom, encurtando um pouquinho minha exposição, eu acho que vocês entenderam, né, a proximidade que a autora chama de poder instrumentário com o totalitarismo. Né? O poder instrumentário reclama um certo tipo de poder total, ainda que segundo componentes, segundo características muito distintas. Né? Não se trata de operar o isolamento e a construção, né, de massas. O isolamento e as massas já existem. Né? Esse tipo de poder opera justamente a conectividade entre indivíduos isolados. O poder instrumentário não opera por meio do terror, mas por meio do soft power, né, de formas não coercitivas de controle. E, sobretudo, ele se beneficia da diversidade das nossas disposições individuais, não pretendendo, portanto, a homogeneização das convicções particulares nos termos de uma grande ideologia oficial. Bom, como eu disse, a fusão entre capitalismo de vigilância e poder político, segundo a autora, não foi ainda plenamente estabelecida, mas ela estuda vários casos, vários exemplos nos quais essa fusão se mostra experimentada. Né? Então, vai ser importante para ela falar da manipulação do comportamento eleitoral por parte de interesses políticos específicos. O caso da Cambridge Analytica é o caso mais conhecido. E, além disso, a experiência do crédito social chinês, né, que é um banco de dados enorme, gerado a partir do nosso comportamento de consumo, né, mas que permite a observação e o controle do comportamento para âmbitos da vida social que se encontram para além do próprio consumo. Né? Então, por exemplo, a partir de dados fornecidos pelo nosso comportamento de consumo, né, o governo chinês permitia controlar a nossa assiduidade nos estudos, né, uso de entorpecentes, bebidas, né, quantidade de horas dedicadas a entretenimento não útil, como com quem nós andamos, nossas interações, com certeza. Né? Mas veja. Eu concordo com você. O fato é que o modo como o dado é gerado, o modo como o próprio poder de controle se constitui, não exige, pelo menos imediatamente, o uso da violência. Mas eu concordo com você. Né? Veja, e a própria autora provavelmente concordaria que no momento em que essa fusão entre capitalismo de vigilância e poder político de fato se consolida, talvez muitas de suas características elementares, né, dessa nova forma de poder, sejam alteradas. A questão é que, veja, o terror, a violência, a coerção, ela é mais onerosa por parte do próprio poder que controla. Né? Se instrumentos de soft power, né, conseguem manter plenamente o controle das massas, né, não fazendo, não tendo a necessidade, né, do controle coercitivo, né, muito possivelmente o soft power ele é preconizado, né, ele é mais vantajoso.
Mas a sua inquietação é relevante, sim. Né? Como, veja, segundo a autora, não se consolida ainda esse tipo de fusão, nós não conseguimos plenamente saber para onde irá, né, o próprio poder instrumentário. Bom, para finalizar, é importante perceber que a autora, ao longo de toda a sua exposição, ela tem objetivos não só descritivos, mas objetivos de crítica social e política. Né? Então é fundamental a gente perceber que não é simplesmente um diagnóstico sobre etapas consolidadas e possíveis etapas por vir, né, do capitalismo de vigilância. A autora alimenta ao longo da obra toda um certo tom de denúncia que vai explicitando, né, as suas condições teóricas de possibilidade mais ao final da obra. Né? Então, a autora vai nos dizer que o que se encontra mais ameaçado pelo capitalismo de vigilância, né, isso já se encontra na introdução do livro, né, isso é retomado, ainda que de forma um tanto lacônica, ao longo da obra como um todo, aquilo que se encontra mais ameaçado imediatamente pelo capitalismo de vigilância é a nossa privacidade, é o nosso direito à privacidade. E aqui eu adianto alguns poucos comentários críticos. Né? Como eu disse, é um livro recém-publicado, é um livro que, enfim, não, sobre o qual não existem especialistas ainda, né? É um livro relevante, mas que exige análise filosófica, análise crítica, e o livro nos oferece um certo panorama que pode contribuir, sim, né, para a reflexão mais ampla sobre a atual crise democrática, a atual crise da democracia, mas possui também certas fragilidades teóricas que merecem ser questionadas de um ponto de vista filosófico. Em primeiro lugar, né, o que permite a autora manter esse tom de denúncia que acompanha a obra como um todo? Como eu disse, a autora nos faz remissão a uma privacidade que já se encontra praticamente esgotada, segundo ela. Mas veja, isso nos remete a um possível anacronismo da própria crítica da autora. Né? Ela está criticando o desenvolvimento de um capitalismo de vigilância, né? de um novo ciclo, né? de uma nova lógica de acumulação capitalista, por meio de um valor que, segundo ela, já se encontra praticamente esgotado. Né? A privacidade, afinal de contas, já foi eliminada pelo capitalismo de vigilância. Né? Não é possível fazer algo que se chama de uma crítica imanente do capitalismo de vigilância a partir de uma privacidade que já se esgotou ou se encontra em vias de esgotamento. Bom, isso faz com que a autora, no último capítulo da obra, passe a falar da privacidade como uma característica da natureza humana. Expressão da autora. E isso nos remete a outros problemas. Então, veja, a autora nos apresenta um tratamento minucioso, detalhado, sobre a evolução histórica de um capitalismo de vigilância, no momento de anunciar os seus pressupostos normativos, né, necessários à crítica dessa nova ordem capitalista. Ela descola da própria análise histórica e atribui a privacidade a uma antropologia qualquer que ela mesma não consegue demonstrar, que possui efeitos essencialistas, transhistóricos na obra dela, e uma certa concepção de privacidade atrelada à natureza humana com fortes contornos individualistas. Né? Então, quando a privacidade vai ser trabalhada como uma característica da natureza humana, segundo a autora, ela nos remete ao que ela chama de direito ao santuário. Privacidade representa um direito de autorreclusão, segundo ela, necessário à própria reflexividade humana. Né? E necessário à própria expectativa de ações determinadas, né,
por atos volitivos. Bom, isso por si mesmo, né, gera um problema na passagem dessa antropologia não demonstrada por ela a um suposto direito do santuário, né, como ela transforma esse tipo de concepção de natureza humana, que, de certo modo, a autora tem a noção de fetiche da mercadoria em mente, né, quando está construindo a obra dela, mas não o menciona. Ela fala, bom, o fetiche da mercadoria é aquele a partir do qual as coisas se comportam como humanos, né? E os humanos se comportam como coisas, né? Esse quiprocó, né? É esse tipo de inversão. Bom, a autora não usa a expressão fetiche da mercadoria, mas ela usa a expressão... Como é que traduz isso? Me deu um branco. Como é que se chama aqueles controladores de bonecos? Marionetes. Sim, bom. Né? Então, ela fala em grande outro, né? The Big Other, como uma grande marionete. Né? E é bom, ela faz também... Quando ela fala em grande outro, ela está pensando no Big Data, né? E ela chama de Big Other, porque é algo que, na verdade, se apresenta como um grande outro que nos controla, mas que é inteiramente produzido pelo nosso próprio comportamento. Né? Somos nós que alimentamos. Então, é um tipo de controle que parece exterior a todos nós, mas, afinal de contas, ele só existe porque nós o alimentamos cotidianamente, né? E de bom grado. Então, acho que eu tentaria estabelecer relações a partir dessa ideia, né, de marionete enquanto o grande outro. Né? Tal como eu percebi, né, ela não utiliza diretamente o termo, mas eu acho que seria possível algumas aproximações a partir dessa ideia. Sai então para a última pergunta. Eu só queria entender em que medida se a autora fala que o direito à privacidade é um direito natural, como tu expôs, essa perspectiva dela tira um caráter político da esfera íntima. Se ela considera essa esfera íntima através de um caráter político também de relações, e se sim, essa definição dela de natural descaracteriza isso. Eu não sei se eu entendi bem essa parte. Grazi, obrigado pela pergunta. Veja, ela sequer assume com todas as letras que se trata de um direito natural. Mas é esse o tipo de consequência que eu acho necessário se retirar do tipo de recurso que ela faz a uma natureza humana. Que, afinal de contas, como eu disse, aparece tardiamente na obra, né, no último capítulo. Eu acho, veja, uma construção bastante precária da autora, e que nos é apresentada ali como uma explicitação de um pressuposto presente ao longo da obra toda, mas que não recebe um tratamento mais direto. Então, ela sequer assume um discurso justnaturalista, mas ela fala, assim, de uma natureza humana e na necessidade da privacidade, aliás, né, a privacidade como um certo componente da reflexividade humana. Se isso retira o caráter político da privacidade, acho que não diretamente. Mas, certamente, imagino que você esteja pensando, por exemplo, na obra da Ben Habib, que é uma obra que você tem tentado em contato há menos tempo. Não acho que não esvazia a privacidade do seu caráter político. Mas, no mínimo, como eu disse, impede a conexão da privacidade com uma concepção mais intersubjetiva da relação do indivíduo no processo democrático. Né? A privacidade, afinal de contas, deixa de ser considerada um componente do processo democrático, passa a ser considerado simplesmente uma relação de controle individual daqueles dados que eu permito que sejam acessados, né? E aqueles que eu, de fato, mantenho em segredo. Nesses termos que eu estou atribuindo um caráter individualista, né, à concepção de privacidade, que, em última instância,
vai se refletir também na ideia que a Zuboff tem de democracia, né? A democracia, afinal de contas, ela é reduzida pela Zuboff ao comportamento eleitoral. Quando ela vai buscar nos oferecer exemplos sobre a apropriação política do poder, né, instrumentário, né, o poder próprio do capitalismo de vigilância, os exemplos dela todos passam, né, pelo comportamento eleitoral, manipulação do comportamento eleitoral. Então, para ela, democracia se reduz a um comportamento eleitoral que é individual também. Então, ela não está considerando o processo democrático nos termos de fluxos comunicativos mais amplos, né, que exigem publicidade, né, exigem circulação social para que haja um enriquecimento da deliberação pública, das nossas condições, né, de tomar decisão, e, inclusive, enriquece as nossas condições de um voto individual mais consciente, deliberado, né, reflexivamente justificado. Então, não acho que elimina o componente político, ela o tempo todo ela sugere essa relação, né, entre fragilização da privacidade e fragilização democrática, mas ela não consegue estabelecer explicitamente esse link. Por hipótese, a dificuldade dela se encontra justamente numa concepção individualista do privado e, consequentemente, uma concepção individualista da própria formação democrática da opinião e da vontade. Né?